Deus abençoe você. Estamos ao vivo com o programa Para Ser Feliz nesta terça-feira. Você também nos acompanhando nas reprises, também no YouTube e em outras transmissões aí pela internet. Deus ilumine a sua vida, sua história, seu coração. Estou muito feliz com a sua sintonia, por ter você aqui. Hoje nós vamos olhar para Nossa Senhora. Vamos falar sobre Maria como ícone de virtudes, como exemplo daquilo que a gente precisa viver. Então vamos começar cantando, consagrando nosso coração ao Senhor e à Santíssima Virgem. Qual é a chave? Qual é o segredo que abre as portas do teu coração? Qual é a chave? Qual é o segredo que abre as portas do teu coração? Por que não falar se Ele quer te ouvir? Por que se esconder se Ele está aqui? Por que não aceitar se Ele quer te dar? Por que insistir em resistir? Pois Ele tem tanto para te falar. Quer te amar, te perdoar, mas é você que tem que abrir o coração. Deixa Jesus te consolar, deixa Jesus te abençoar, deixa Jesus te dar a tua salvação. Deixa Jesus te consolar, deixa Jesus te abençoar, deixa Jesus te dar a tua salvação. Qual é a chave? Qual é o segredo que abre as portas do teu coração? Por que não falar se Ele quer te ouvir? Por que se esconder se Ele está aqui? Por que não aceitar se Ele quer te dar? Por que insistir em resistir? Pois Ele tem tanto para te falar. Quer te amar, te perdoar, mas é você que tem que abrir o coração. Deixa Jesus te consolar, deixa Jesus te abençoar, deixa Jesus te dar a tua salvação. Deixa Jesus te consolar, deixa Jesus te abençoar, deixa Jesus te dar a tua salvação. Linda canção, antiga, mas muito bonita canção. Obrigado, Samuca. A chave do nosso coração precisa ser entregue a Jesus pelas mãos da Santíssima Virgem. Quero acolher toda a nossa equipe, os nossos cinegrafistas, o Getúlio, todos que estão conosco, o Getúlio, nosso diretor, nossa produtora, que eu sempre confundo o nome, Maria Luísa, isso que eu disse, Maria Luísa. Deus abençoe, bem-vinda também, todos os nossos irmãos. Samuca, bem-vindo. Sua bênção. Qual é a chave, hein? Qual é a chave? A chave que Nossa Senhora nos dá. É isso mesmo, muito bom. Você está bem, meu irmão? Como é que estão as coisas? Graças a Deus, estou bem. Viajando muito? De levinho. É? Agora passou o carnaval, a gente dá uma segurada. Você foi tocar onde no carnaval? Tocamos em Resende, toquei em mais algum lugar que eu não me lembro também. Curitiba você foi também, não? Não, Curitiba não. Agora não estou lembrado. O Cleuber não, o Peter foi a Curitiba. Londrina, fomos para Londrina? Londrina foi para o Raléu, é verdade, você lembra? É verdade. Também. Que legal. Que bom. No carnaval eu estive em Curitiba, no Gabaon. Um abraço ao pessoal de Curitiba, meus conterrâneos. Também fui a Cuiabá, no evento chamado Vinde Vede, no estádio Arena Pantanal. Eu te vi de relance em alguma das mídias aí. Nossa, lindo demais. Que lá. Povo querido, viu? Que povo querido de Cuiabá. Uma arena bonita, né? É muito bonito. Claro, muito quente, como sempre. Sim. E eu usando a minha batina preta ali, eu vi que os padres de Cuiabá, parabéns aos padres de Cuiabá, porque usar batina em cachoeira é uma coisa, mas em Cuiabá é... Muito bom, Deus abençoe. E você, Cleuber Nelvis? Opa! Tudo bem, meu irmão? Como é que você está? Graças a Deus. Firme. Você viajou para onde esses dias? Eu também a gente só foi tocar lá em Resende. Resende. Ah, você não foi com o Peter para Curitiba, não? Não foi. Acho que só foi o Rafa, né? Sim, só o Rafa. Nosso baterista. Isso. Ah, mas tá bom. E como é que está a agenda? Muitas viagens marcadas?
Muitas O viagens. Padre Adriano não está chamando mais, né? O Padre Adriano não tá chamando mais, gente. Padre Adriano, chame. Não, brincadeira, eu também nesses dias, por causa da live quaresmal, vou ficar por aqui um pouco, né? Sim. Porque é bem puxado. Inclusive, saiba disso, estou fazendo a live quaresmal. Começamos, né, Cleuber, na quarta-feira. Exatamente. O Cleuber está comigo diretão lá, o Orlando Júnior hoje vai estar também, o Pádua Júnior ontem esteve, o Rodrigo Carpanelli amanhã vai estar. Graças a Deus, a comunidade junto com a gente, os amigos. E olha, todas as noites nessa quaresma, de 9 às 10 da noite, eu estou fazendo no meu canal no YouTube, youtube.com/Padre Adriano Zandoná, as lives quaresmais diante do Santíssimo Sacramento. Uma oportunidade para você rezar diante do Senhor, você que não consegue acordar de madrugada, você que estuda, que tem filho pequeno, uma oportunidade. E também nós estamos, em primeiro lugar, ali para adorar o Senhor, para fazer o nosso propósito quaresmal, mas também nós estamos ajudando o Santuário do Pai das Misericórdias, se Deus quiser, a implementação da primeira etapa da climatização do santuário. Então lá você encontra o QR Code, a chave Pix, santuario@paidasmisericordias.com, através da qual você pode ajudar. Então hoje, saindo aqui do programa, eu já saio desse estúdio e corro para o outro, para começar a live. A live entra às 8h54, o Orlando Júnior já vai estar lá tocando, né? E eu vou chegar lá por umas 9, que aqui acaba 8h50 e alguma coisa, né? Corro para o outro estúdio. Então vamos lá, gente. O tema de hoje é o seguinte: a Virgem Maria como modelo de todas as virtudes humanas, como modelo de equilíbrio humano e espiritual. Eu não vou ler agora uma passagem específica, porque ao longo da reflexão eu citarei várias passagens, você verá, porque eu quero abordar muitos aspectos ali da vida de Nossa Senhora. Em primeiro lugar, em Nossa Senhora, gente, a gente vê o ser humano, digamos, harmonizado pela graça, né? Perfeito. Nós vemos em Nossa Senhora o que nós seríamos se não fosse o pecado. Por quê? Porque ela foi concebida sem a mancha do pecado original. Então, em Nossa Senhora, a graça transborda. Ela é o que nós seríamos se Adão e Eva não tivessem pecado. Ela é o que nós seríamos, dizia Santo Agostinho, se nós não tivéssemos contraído a mancha do pecado original. Então ela é o ser humano no sentido de humano, né? Ela não é deusa como Jesus, que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então no sentido humano, Nossa Senhora é o ser humano mais pleno, mais perfeito que existe. Tanto que o anjo disse em Lucas 1, a partir do versículo 28, ave cheia de graça. Que caritomene do grego, quer dizer plena, totalmente preenchida, o ser humano no qual habita todas as graças possíveis e imaginárias. Que caritomene, podia ser a tradução. Então ela é um modelo do que nós devemos ser, de pessoa harmonizada, de pessoa totalmente aberta à vontade de Deus, que não perde a serenidade diante dos mistérios. Porque veja bem, uma maneira da gente medir a profundidade da nossa fé, ou da fé de alguém, é perceber como essa pessoa lida com os mistérios. Você sabia que na nossa vida existem mistérios? Existem perguntas sem respostas, existem coisas que ultrapassam a nossa capacidade humana de compreender, de sintetizar. E Nossa Senhora é grande, é madura, por quê? Porque ela teve serenidade, ela não perdeu a serenidade diante dos mistérios, diante das dores, diante das alegrias. Porque para Nossa Senhora a cruz inicialmente foi um mistério, ela não tinha a iluminação divina, ela não era Deus para saber que a cruz era parte do processo, não. Ela não entendeu, ela só viu o filho dela sendo morto injustamente. Mas ela teve serenidade e confiança diante dos mistérios. Eu sei que na sua vida também existem mistérios. Coisas que você não entende. Mas por quê, padre? Por que eu não casei? Por que meu marido me abandonou? Por que tal pessoa morreu? Por que eu não sou assim como eu gostaria de ser? Por que eu não tenho tal condição na minha vida? Serenidade, confiança, fé diante dos mistérios. Nossa Senhora permaneceu em pé diante da cruz, de pé. João 19, a partir do versículo 27. Diante do auge da dor de uma mãe, vendo o seu filho assassinado cruelmente como um malfeitor, como um ladrão, sendo que nem mal ele tinha cometido. Ela permaneceu em pé. Exemplo de alguém que não perde a serenidade, a confiança. Exemplo de alguém que diz: Senhor, eu não estou feliz com isso.
Porque Nossa Senhora não negou a dor, não é isso. Senhor, eu não entendo o que está acontecendo, porque ela não compreendeu, mas Senhor, eu me abandono na confiança em Ti. Porque eu tenho certeza que você me ama. Daí nasce a confiança em Deus. Eu tenho certeza que eu sou filho e o Senhor é meu Pai. Então eu tenho certeza que tudo que o Senhor me permite, eu compreendendo ou não compreendendo, vai concorrer para o meu bem. Tudo que o Senhor permite que aconteça no solo da minha vida, na minha história, eu compreendendo ou não compreendendo, vai concorrer para o meu bem, né? Essa é a confiança de Nossa Senhora. E veja bem, Nossa Senhora não foi poupada dos sofrimentos. Gente, já com o menino recém-nascido, Simeão disse: uma espada de dor vai traspassar sua alma. Esse menino vai ser causa de divisão, de juízo. Ela não disse, Simeão, profeta, não disse para Nossa Senhora, quando ela estava com o recém-nascido na mão: olha, esse menino vai te trazer muita glória, vai dar tudo certo. Não, uma espada de dor vai traspassar a sua alma. Mas por que Nossa Senhora era equilibrada diante de tantos tormentos e sofrimentos? Porque ela era totalmente enraizada em Deus. A metáfora aqui é muito válida. A árvore que tem mais chance de não ser derrubada pelo vento, pelo furacão, pelo tornado, pela tormenta, é aquela que tem as raízes mais aprofundadas no solo, na terra. Então, se você e eu queremos ser estáveis, firmes, serenos diante dos mistérios, dos sofrimentos, das dores, nós precisamos estar profundamente enraizados em Deus. Profundamente enraizados em Deus. E isso pressupõe uma vida de oração. Isso pressupõe uma vida de entrega, de escuta da palavra. Nossa Senhora é um modelo de escuta. Nossa Senhora é um modelo de discipulado, né? Ela é a discípula perfeita. Por quê? Porque antes de conceber no ventre, os padres da igreja diziam, ela concebeu no coração. Ela concebeu na fé. Antes de conceber somente de forma, com seus órgãos reprodutores, como uma mulher que dá à luz a um filho, não. Ela concebeu no seu coração, na sua alma. Então ela é modelo de fé. Ela é o cumprimento integral daquela definição que Jesus disse, né? Meu pai e minha mãe são os que ouvem a minha palavra e colocam em prática. Isso não foi Jesus repreendendo Nossa Senhora. Pelo contrário, lá em Lucas 8, 21 a gente vê isso. Mas foi Jesus dizendo: imitem minha mãe. Ela é aquela que ouviu a voz de Deus através do anjo e disse: faça-se, eis-me aqui. E olha, o documento do Concílio Vaticano II, Lumen Gentium, no número 63, diz que Maria mostra o que Deus quer fazer em cada batizado, em mim e em você, em cada batizado. Deus quer fazer com que o batizado gere Cristo, como Nossa Senhora. Fique grávido de Cristo, dê a luz ao Messias, pela fé, pela oração, pela esperança, pelo amor. E Deus quer também, a exemplo de Nossa Senhora, que cada batizado deixe Cristo crescer em si, como fez Nossa Senhora. E ainda Lumen Gentium diz que Deus quer que cada batizado aprenda a carregar Cristo, portar Cristo em si. E por fim, Deus quer que cada batizado, como Maria, ofereça Cristo ao mundo, porque ela dar a luz ao Salvador, ao educá-lo, ela o oferece ao mundo. Ele, como humano, como homem, foi educado à luz dos valores de Maria, de José, né? Então nós batizados como Maria precisamos gerar Cristo, deixá-lo crescer em nós, portá-lo, carregá-lo e oferecê-lo ao mundo, testemunhá-lo, né? E veja bem, Nossa Senhora, ela era integrada, a sua razão, a sua vontade, os seus afetos, a sua fé, ela é o ideal do ser humano sob a graça, o ser humano em harmonia com Deus, né? Ela é, como eu disse, a Kekaritomene, e ela estava sempre pronta. Em Nossa Senhora nós vemos nessa virtude da prontidão. Há tantas pessoas que estão prontas para serem servidas, e há poucas que estão prontas para servir, né? Deus quer que, como Nossa Senhora, nós estejamos prontos para servir. Nossa Senhora estava pronta para servir na visitação, mesmo grávida, largou tudo e foi cuidar da sua prima Isabel, que também estava grávida em idade avançada.
ela foi firme no sofrimento diante da cruz, ela foi pronta para servir, e ela foi aberta ao Espírito Santo, estava em Pentecostes, né? Como para-raio que atraiu o Espírito Santo, diziam os padres da igreja do período patrístico, né? É um ícone de virtude. E nós vemos que em Nossa Senhora também, já que nós estamos falando de equilíbrio, há uma junção, né? Há um equilíbrio entre fé e razão, entre discernimento e ação. Nós vimos lá em Lucas 1, 26, a partir do 26, né? Que ela perguntou ao anjo: como que vai acontecer isso, né? Você disse que eu vou ficar grávida, mas como vai acontecer isso? Eu não conheço homem nenhum. Eu não tive relação com nenhum homem. E eu sei que para ficar grávida a gente precisa ter uma relação. Então, Nossa Senhora, ela não estava questionando no sentido de duvidar, mas questionando no sentido de querer entender racionalmente. E depois que ela entendeu racionalmente, ela deu o assentimento da fé. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade. Ela manifestou uma obediência madura e livre. Mas veja bem, ela integrou a fé e a razão. Porque, como São João Paulo II dizia, nós cristãos precisamos servir a Deus com a fé e com a razão. A fé precisa ser racional e a racionalidade precisa ter fé. Por exemplo, tem muita gente que tem muita fé. Não, eu estou rezando para eu emagrecer, mas está fazendo regime? Estou rezando para eu passar no concurso, está estudando? A fé e a razão, você precisa fazer racionalmente a sua parte. Eu queria tanto ter o dom de tocar o piano, está fazendo aula? Está se dedicando? Queria aprender uma língua, está se dedicando? Queria crescer na fé, está rezando, está lendo? Está lendo? Então, ou seja, existe uma dimensão racional. Deus não nos desumaniza ao entrar na nossa vida, não. Agora tem gente que é muito aleluiado. Tudo é o diabo, né? Nem tudo é o diabo, viu, meu amigo? Tem coisa que o diabo está rindo e falando, não tem nada a ver com isso. O cara é irresponsável, não reza, gasta demais, perde tempo no TikTok, depois fala, os pecados me alcançou, eu não consegui comprar isso e pagar aquilo. O diabo está rindo, falando, não tem nada a ver com isso, eu estou ocupado com outras coisas. O cara não se organiza, não tem disciplina, não tem virtude, não trabalha direito, gasta com bobeira, perde tempo no YouTube, no TikTok da vida. E depois vai dizer que é o diabo. Isso é fé sem razão. Então Nossa Senhora apresenta para nós essa síntese. A fé tem que ter racionalidade, tem que pensar, tem que ser sensato. Me perdoe, tem muito cristão insensato, né? A pessoa, ela não consegue ter um discernimento lógico das coisas. Deus também fala na lógica. E claro, a lógica e a razão não podem ser sem alma também. Temos que ter espaço para a fé, para a manifestação da providência de Deus, mas uma fé racional. Por isso que Nossa Senhora é modelo de equilíbrio para nós, porque ela sintetiza fé e razão, não é? Nós vemos também que Nossa Senhora é a mulher do silêncio ativo. E falta tanto esse silêncio no nosso tempo, não é verdade? Essa capacidade de silenciar. A gente vê que Nossa Senhora, lá em Lucas 2,19 e 2,51, nós vemos que o evangelista diz que ela guardava todas as coisas no seu coração. Ela guardava todas essas coisas meditando-a no seu coração. E o verbo original do grego que foi traduzido como guardava é o verbo simbaló, que poderia ser traduzido como harmonizar, integrar. Nossa Senhora, ela ouvia a palavra de Deus, ela colhia de Deus o que Deus estava fazendo nos fatos, nos acontecimentos, nos sims, nos nãos, no que deu certo, no que deu errado. Então ela integrava, simbaló, tudo isso no seu coração. Ela harmonizava tudo isso, ela trazia o que Deus falava na prática para fazer parte de si mesma. Sabe? Ela tinha uma fé racional, por quê? Porque ela ouvia com atenção. O discípulo só é bom se sabe ouvir. Por exemplo, vou dar um exemplo básico. Você tem uma empresa e tem um funcionário. Talvez o funcionário até tenha boa vontade, sabe? Mas ele não sabe ouvir. E por ele não prestar atenção, por ser muito avoado, tem gente que é muito voado, né? Sobretudo com todo respeito, as gerações mais novas, com todo respeito. Difícil muitas vezes, porque é muita concorrência da atenção, é vídeo, é aquilo outro. A atenção está muito multifacetada, a pessoa não consegue prestar atenção, né? Então você fala, mas a pessoa não ouve, depois dá um BO tremendo, porque a pessoa não presta atenção, não ouve. Então Nossa Senhora, ela ouvia e ela guardava no coração, ela meditava, ela integrava simbaló, né? E conservava em si tudo que Deus lhe falava. O coração de Maria, gente, é o lugar onde os mistérios de Deus se tornavam coerência, não confusão.
Quantas coisas Deus já não falou para você e para mim? Quantos mistérios não existem na minha vida, na sua vida? Quantas coisas Deus já mostrou que é por ali ou que não é por ali? Conserve no seu coração. Nossa Senhora nos ensina esse segredo da espiritualidade também, do conservar, do contemplar. O equilíbrio entre falar e silenciar, entre contemplar e servir, ela nos ensina, sabe? E olha, quem olha para Nossa Senhora, descobre a beleza de uma alma ordenada por Deus. O que é uma alma ordenada por Deus? É uma alma onde Deus está no centro. Quando Deus está no centro da sua, da minha, da nossa vida, tudo se ordena, se harmoniza, se embalou, se integra, né? Muitas vezes a minha vida, a sua vida é uma confusão, sabe, filho, filha? As nossas emoções nos puxam para o lado, nossa razão nos puxa para o outro. A gente não tem um minuto de paz, porque a gente ainda não centralizou a nossa vida em Deus. Quando eu e você centralizamos a nossa vida em Deus, temos a nossa vida enraizada em Deus, a gente consegue ter essa beleza da alma ordenada por Ele, né? E isso não quer dizer que não vão haver problemas na sua vida. Isso não quer dizer que não vão existir dificuldades. Sim, mas no meio do caos, que talvez hoje você está vivendo. Padre, o dia hoje foi difícil. Um caos. Talvez no meio da angústia, no meio dessa decepção que você teve com um líder, com um chefe, com um marido, essa traição que você descobriu, Deus está pedindo, centre a sua vida em mim, né? Maria, ela não fugiu da dor, mesmo, mas com a dor no coração, ela centrou sua alma em Deus. Ela é um exemplo de equilíbrio, por quê? Porque ela não foge da dor e ela nem idolatra o prazer, né? No nosso tempo as pessoas fogem da dor e idolatram o prazer, o conforto. Vida boa é uma vida com muito prazer e conforto, nem sempre. É na cruz que Deus faz os maiores milagres na nossa vida. É na decepção, é na morte que começa a ressurreição. Então não despreze o sofrimento, carregue a sua cruz com fé e confiança, né? Que Deus vai tirar um bem maior de tudo. Agora veja bem, Santo Ambrósio de Milão nos dizia, doutor da igreja, lá no século IV, lá no Expositio in Lucam, número 2. A vida de Maria é modelo para todos. Percebam nela a regra de todas as virtudes. Todas as virtudes estão em Maria. Santo Agostinho, sermão 215, número 4. Maria concebeu Cristo antes no coração e depois no ventre. É o que eu dizia no início, né? São Cirilo de Alexandria, na homilia contra Nestorium, doutor da igreja. Maria é o templo santo, onde o verbo encarnado encontra o seu maior repouso. Olha que coisa linda. Ela é a síntese das virtudes do equilíbrio. Ela nos ensina a não agir por impulso, a não ser dominado pela ansiedade, a responder diante das coisas e não reagir. Às vezes nós estamos tão no automático que a gente só está reagindo, sobrevivendo, mas a gente tem que aprender a responder, não só reagir, né? Que ela nos ajude a viver essa oração silenciosa, essa escuta fiel, né? Que a gente centre a nossa vida em Deus, né? E saiba, termino com essa frase, que em Maria a vontade humana não luta com Deus, mas descansa nele, repousa nele. Não lute com a vontade de Deus, descanse na vontade de Deus, porque ela é o melhor lugar. É o lugar onde você encontra paz, equilíbrio e harmonia. Que nós imitemos Nossa Senhora, ícone e modelo de todas as virtudes. Vamos cantar e daqui a pouquinho nós estamos de volta, vamos ter um breve intervalo. Segundo bloco eu estarei aqui para responder suas mensagens via Instagram, Facebook, WhatsApp, tá bom? E lembrando que nós temos live, saindo daqui, corre lá para o meu canal no YouTube para ouvir a live, para ajudar também o Santuário do Pai das Misericórdias. Cantemos. Como seria se tu não estivesse naquele lugar? Com tua doce presença percebeu que o vinho ia faltar, mas não relutou e a Jesus chamou, e o milagre ele adiantou por tua intercessão. Hoje eu venho aqui fazer a minha oração, para que nunca falte lá em casa o amor e a união. Roga
por nós, ó Mãe de Jesus, eu peço a tua intercessão. Como seria se tu não estivesse naquele lugar? Com tua doce presença percebeu que o vinho ia faltar, mas não relutou e a Jesus chamou, e o milagre ele adiantou por tua intercessão. Hoje eu venho aqui fazer a minha oração, para que nunca falte lá em casa o amor e a união. Roga por nós, ó Mãe de Jesus, eu peço a tua intercessão. Eu confio em ti, Mãe advogada nossa, por isso venho lhe pedir com fé. Coração imaculado de Maria, eu quero unir o meu coração ao teu. Coração imaculado de Maria, a ti entrego as minhas dores. Coração imaculado de Maria, eu quero unir o meu coração ao teu. Coração imaculado de Maria, a ti entrego as minhas dores. Isso mesmo, entregamos ao coração imaculado da Santíssima Virgem as dores, as lutas do nosso coração. Quero começar apresentando para você o livro Orações pela Libertação da Ansiedade, o terço pela libertação da ansiedade também. Espera aí. Ô Samuca, vem cá um pouquinho. Vou pedir para o Samuel vir aqui segurar isso aqui para mim, que é sempre um fiasco quando eu tento segurar e falar e o microfone ao mesmo tempo. Segura os dois, amado, por gentileza. Esse é o texto pela libertação da ansiedade. Vem aqui esse panfleto que ensina como rezar, tá? É bem interessante, você pode pedir pelo loja.cançãonova.com. Obrigado, Samuel, ficou bem melhor. Ninguém é bom sozinho, né? Obrigado pela sua ajuda. É isso, você pode pedir, obrigado filho, pelo loja.cançãonova.com. E temos também, gente, a nossa capelinha de São José. Capelinha, você pode pedir também, colocar no seu oratório. Olha que linda que está a nossa capela. Vocês conseguem pegar aqui, gurizada? Olha só, a capelinha de São José, loja.cançãonova.com, para você colocar no oratório aí da sua casa, tá bom? Olha, então vamos agora receber a sua mensagem. Eu estou recebendo aqui no Instagram, estamos ao vivo, gente. Várias mensagens. A Anne está aqui pedindo oração pela sua família. Também a Maria Martins pedindo oração. E a Jennifer Kiefer pedindo oração, porque tem vivido muitas batalhas, ela e sua família. A Lineide está nos acompanhando. E também o Gustavo Lima. Olha, temos mensagens já ali aqui no WhatsApp. Eu vou pedir para o Samuel ler para nós, por gentileza. Essa pessoa não se identificou. Boa noite, padre. Hoje descobri que estou grávida de 16 semanas. Estou um pouco assustado e com medo, porque é minha terceira gravidez e estava arrumando os papéis para fazer laqueadura. Padre, penso que Deus enviou, porque Ele sabe que eu sou capaz e vai me abençoar nessa gravidez. Peço orações, que Deus me dê discernimento e força para essa nova gravidez. Muito obrigado, Padre. Filha amada, Deus abençoe. O que Deus diz para você é o que está em Lucas, capítulo 1, versículo 1, ou capítulo 1, a partir do versículo 26, né? Que o anjo disse a Nossa Senhora: não tenhas medo, porque encontraste graça diante de Deus. Não tenha medo. Gere essa vida com confiança. Deus cuida de você, o Espírito Santo vai vir sobre você e vai dar força. E ó, a laqueadura, viu? Não é a cristã não pode fazer laqueadura, né? Você pode ler a encíclica Familiaris Consórcio do Papa São João Paulo II. Também tem uma encíclica do Paulo VI, que eu esqueci o nome, mais antiga também, que fala muito sobre isso. Os métodos contraceptivos, né, não naturais, eles são um pecado, né? Eles não estão de acordo com a nossa doutrina, com aquilo que você crê na sua fé cristã. A não ser casos de doença, mas mesmo assim, cada caso é um caso e precisa ter acompanhamento do bispo diocesano, os casos nos quais não há outra solução, né?
Vamos lá então, Samuel, Essa mensagem é uma mensagem. Edson, de Vila Velha. Sou de Vila Velha, Espírito Santo. Padre, minha mãe de 98 anos, ela perdeu a vontade de comer. Já dei vários remédios, mas o melhor remédio é Jesus. Reze por nós. Ô filho, Deus abençoe, Deus ilumine também a sua mãe. Que batalha, né? Que batalha, uma senhora de 98 anos, sem comer, né? A comida é tudo, né? Para a nossa vida humana. Mas claro, como você disse, né? O maior remédio é Jesus. Então eu vou estar rezando por ela. Peço também, né? Que você continue rezando, continue se esforçando para encontrar a melhor maneira, né? E vamos rezar para que o Senhor ilumine o seu coração, para encontrar a melhor maneira de lidar com isso. Olha, tem aqui conosco também a Maiara, dizendo: Padre, estou em busca da minha conversão. Eu vivi mais de 10 anos vivendo um relacionamento sexual contrário à natureza, mas entendi que isso não é a vontade de Deus para mim. Já me confessei, mas ainda luto com muitas dificuldades nesse sentido. O que eu faço, Padre? Olha, obrigado pela sua honestidade. É uma moça jovem aqui, pelo que eu estou vendo, né? Obrigado pela sua honestidade. E obrigado porque você entendeu, né, o que Deus pede no seu coração, o que o Espírito Santo pede no seu coração, e está lutando para fazer a vontade de Deus. Gente, não existe, muitas vezes, né, a concretização da vontade de Deus sem renúncia. Seja você casado, por exemplo, tem uma esposa, você vai sentir muitas vezes atração por outras mulheres, você é homem. Seja quem tem uma atração por pessoas do mesmo sexo, né? Vai sentir essa atração, e você entende que isso não é da vontade de Deus, que isso não é biblicamente o que Deus aconselha, o que Deus pede, e você vai lutar contra aquilo que você vê que é contrário à vontade de Deus, seja o adultério, seja uma relação contra a natureza, seja você trair, no meu caso, o celibato. Às vezes a gente tem momentos de fraqueza, todos nós, mas precisamos lutar para fazer a vontade de Deus, na certeza de que a vontade de Deus é o melhor, de que Deus nos ama, e que existem acidentes no percurso. Talvez você sente isso e não entende por que está aí. Talvez você sente uma ansiedade, abrindo agora outra reflexão em outros tipos de problema, e não sabe por que está aí. Você tem uma tendência depressiva e não sabe por que está aí. Todos nós, gente, temos algo em comum. Seja ateu, seja cristão, nós temos o sofrimento da nossa condição humana limitada. Mas o sofrimento está aí, não para nos afastar de Deus, mas para ser um trampolim para nos unir a Deus, porque é uma renúncia, é uma dor, quando a sua carne pede algo e você, por Deus, diz: não, não vou fazer isso. Quando o seu apetite desequilibrado pede algo, você diz: não, para fazer a vontade de Deus, eu vou renunciar a isso, e por amor vou fazer aquilo que Deus me pede. É uma renúncia, mas é amor, é na renúncia que está o amor, no sofrimento suportado pelo bem que está o amor, no lutar contra aquilo que a gente vê que não é a tendência que Deus nos chama a viver, aí está o amor. E essas fraquezas, que todos nós as temos, né? Nenhuma cada um na sua realidade, elas precisam ser um lugar no qual a graça de Deus se manifesta, como disse lá São Paulo, né? Deus disse a São Paulo na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9b, olha, é na sua fraqueza que a minha força se manifesta, confie em mim, busque-me na sua fraqueza, não se entregue a ela, porque na sua fraqueza a minha força vai se manifestar. E Deus se alegra muito com essa luta nossa para fazer a vontade dEle, para agradá-lo, sabe? Então, obrigado, Deus abençoe, tá? Uma pessoa dizendo aqui, a Daniele Sampaio, dizendo: Padre, amei a reflexão, a história de Maria é mesmo apaixonante, da Virgem Santíssima, né? O William Júnior está pedindo oração, também a Maria Sicone pedindo oração para o seu esposo César, a Beatriz também pedindo oração para sua família, o seu esposo teve AVC, a Sinara Cibele também está com a gente pedindo oração, e temos mais mensagens ali. Essa mensagem é do Wallace Barroso, de Minas Gerais. Sim. Wallace de Barroso, Minas Gerais. Que isso, Samuel? Você está dando sobrenome para o cara? Cometi um equívoco aqui, perdão, talvez o sobrenome dele seja Barroso também. Padre, como servir com amor? Como descubro uma vocação? Onde me encaixo? Qual pastoral entrar? Olha, o Wallace, que não é Barroso, mas é de Barroso,
Eu vou dizer uma coisa para você. Eu aprendi um princípio, Samuel, Cleuber, irmãos, quando eu fazia caminho vocacional, sabe? Eu descobri ali com os meus 18 anos, eu já tinha 19 na verdade, que Deus tinha algo para mim, né? Tinha saído de uma vida errada, de muita droga, muito tempo, e me converti, vim para a igreja, né? Senti que Deus tinha algo para mim. Mas o que eu percebi? Que Deus valoriza muito a nossa iniciativa, né? Quando você dá um passo em direção a Deus, Deus dá 1000 em direção a você. Então eu comecei a fazer um caminho vocacional lá na minha diocese, no Paraná. Eu sabia que não era o meu lugar, mas eu sabia que se eu caminhasse, Deus ia se mostrar no meu caminho. E eu intuía que se eu ficasse parado em casa, esperando um anjo bater na minha porta e falar, ave cheio de graça, isso não iria acontecer. Então, fazendo aquele caminho vocacional ali com o seminário da minha diocese, eu comecei a conhecer padres e conhecer pessoas. É a mesma regra do networking, né? Às vezes você quer um emprego, você não tem ainda esse emprego, mas você vai num jantar, e ali você conhece uma pessoa que trabalha numa empresa, que conhece outra pessoa, não é assim? Então eu também fui dando passo, ali eu fui conhecendo uma pessoa, e conheci outro que fez caminho para a Canção Nova, e conheci outro que veio a Canção Nova. Aí eu vim com um amigo à Canção Nova a primeira vez, né? E aqui eu senti que era o meu lugar. Então eu estou falando da minha vocação, né? Estou dando essa volta para você entender. Eu não sei o que Deus tem para você, mas o que eu sei é que Deus quer que você se mova, né? Vai na igreja e diga para o padre, padre, onde o senhor precisa de mim? E talvez você comece na pastoral do dízimo, e depois de 2 meses você vai falar, padre, não é o dízimo. Mas dali o padre vai te direcionar para outra coisa. Agora, se você esperar, se eu esperar um anjo vir falar conosco, né, como falou com Nossa Senhora, não vai acontecer, gente, porque Nossa Senhora era muito santa, né? E era mãe de Deus. Então a gente tem que se colocar à disposição e caminhar. Deus não abençoa a gente quando a gente está na inércia, na preguiça. É caminhando para Deus que as coisas se descortinam no nosso caminho, né? Então se coloca à disposição. Saber servir e querer servir é maravilhoso, é o caminho de Nossa Senhora. E quando a gente serve, como dizia Santo Irineu, a gente reina com Cristo, né? Ele vai manifestando a vontade dele e abrindo portas para nós. O Cláudio Vieira está dizendo, padre, estou fazendo o estudo da Bíblia em 1 ano com o senhor pelo YouTube. Estou gostando muito. Deus abençoe, Cláudio, obrigado pela partilha. Temos mais mensagem ali, Samuca. Agora é de Manaus. Não vai falar que o nome do cara é Chico Manaus, hein? Chico de Manaus. Boa noite, padre. Sua bênção. Pode indicar conteúdos sobre ansiedade, inquietação e solitude? Gostaria de saber mais. Olha, a gente Esse fala... assunto, acho que o senhor não tem muito, não, né? A gente fala do que a gente conhece mais, do que está mais perto, né? Eu já escrevi um livro chamado Como Controlar e Vencer a Ansiedade, outro livro chamado A Libertação da Mente Ansiosa, aquele livro ali chamado Orações para a Libertação da Ansiedade. Escrevi o livro Conquistando a Liberdade Interior, que fala também um pouco disso. Escrevi o livro Curar-se para Ser Feliz, que fala um pouco disso. Então eu tenho a minha literatura e, de maneira sem demagogia, né? Esses assuntos todos estão cobertos num livro chamado Bíblia. A Sagrada Escritura, ela aborda todas essas temáticas, sobretudo nos Salmos, tá, gente? Os Salmos, eles são, né, dizem os exegetas, né, os estudiosos da Bíblia, que os Salmos são o espelho da alma humana, porque nos Salmos a gente vê, né, tudo isso acontecendo, a gente vê essas emoções expressas, né? Então esses livros e a Sagrada Escritura vai te ajudar muito. Olha, quero convidar você a fazer um print aí da tela, postar, marcar a gente. Estamos aqui ao vivo agora, 8 horas e 42 minutos. Também a Silvia Helena está dizendo, padre, gostaria de tirar uma dúvida. É pecado rezar o terço ou o rosário fazendo atividade física, numa caminhada ou na esteira? Olha, eu vou ser sincero, Silvia. O ideal para a gente era a gente parar, rezar o terço. Só que se a gente for esperar conseguir fazer isso todo dia, a gente não reza, né? Que nem na live que eu estou fazendo, ali eu paro por 1 hora e todo mundo para comigo para a gente rezar o texto, é muito bom. Mas nem todo dia a gente consegue. Se você quer rezar o rosário, que são os 4 textos, por exemplo, você tem que aproveitar os momentos, né? Rezar nos momentos que lhes são oferecidos. Então não é pecado não. Claro, o ideal é você tentar não se distrair, né? Porque tem gente que quer caminhar, rezar o texto e ouvir música, aí não dá, né? Tentar, claro, caminhando, se focar na sua oração dentro do possível, tá bom? Temos mais mensagem ali, vou pedir para o Samuel ler, por gentileza. Agora não tem nome de cidade, não tem perigo, né, Samuel? Agora eu vou acertar, hein?
Boa noite, padre. Como manter o ânimo diante de tanto barulho externo e interno? Peço oração por minha sogra Angelita Maria. Ela está em tratamento devido a um câncer do pâncreas. Manter o ânimo diante de tanto barulho interno e externo. Olha só, gente, é um desafio para todos nós. A gente está cercado de muito ruído, né, de muito barulho, e a nossa mente acostumou com isso, né? Esse que é o problema. Nós acostumamos, nós viciamos nesse barulho. Olha, os místicos falam, né, e Nossa Senhora é um ícone disso para nós, que a gente tem que tentar, sabe, gente, criar um espaço dentro de nós de contemplação. O que é um espaço de contemplação? É você cultivar um sacrário interior, dizia Santa Teresa d'Ávila, né? Um espaço de contemplação, de oração, que mesmo você estando no meio da bagunça, você consiga olhar para Deus, se recolher. É um exercício espiritual de ascese, né? Algumas pessoas conseguem com mais facilidade, tem pessoas que são mais introspectivas, tem pessoas que são muito afetadas pelo ambiente externo, quem é mais extrovertido. Eu sou assim, eu tenho introversão, mas ela é um exercício, eu não sou naturalmente introvertido. Então, para mim, às vezes é mais difícil me concentrar, mas a gente precisa treinar o nosso coração, sabe? Treinar o nosso coração para isso, porque isso é muito importante, né? Porque nem sempre, como eu disse, a gente vai poder parar, está num ambiente de reflexão, está num ambiente, sabe, calmo. E a gente tem que aprender a criar esse espaço interior, esse santuário interior de oração. Isso é muito importante. Temos mais mensagens, Samuca, eu vou deixar você ler. Sim, boa noite. Essa pessoa não se identificou também. Eu estou apaixonada por uma pessoa. Ao invés de contar para ele, eu postei indireta no Insta, pois já estava cansado de levar foras. Neste tempo ele ainda falava comigo. Após as indiretas, ele me bloqueou nas redes sociais dele. Estou sofrendo muito, pois quero a amizade dele de volta. Me dê um direcionamento. Se ele te bloqueou, filha, é que ele não quer nada, né? Eu acho que ele deixou bem claro. E se ele entendeu a sua indireta, pelo jeito a sua indireta foi bem direta, né? Para ele ter te bloqueado, a sua indireta foi bem direta, né? Então, ele não quer. E depois que você passa um limite, é difícil voltar para a zona da amizade, né? Quando você vai para a zona do afeto, a zona da paixão. Eu acho, filha, penso, né, que você tem que dar tempo ao tempo, reze por ele. Você está sofrendo, eu sei que você quer falar, você quer ver, mas tira o seu time de campo um pouquinho, né? E deixa Deus fazer. Reza por ele, reza por essa situação. E se refugia em Deus, se refugia na oração, esteja diante do sacrário, tá bom? É isso, temos mais mensagem? Vou deixar com você, Sim. Samuel, para você ler para nós. Boa noite. Eu sinto tanta falta do meu papai e da minha mamãe, que eu devolvi para Deus. Está doendo tanto, parece que todas as pessoas do mundo se acabou. Só ficou eu no mundo sozinha. É assim que eu estou me sentindo. É o processo do luto, né, filha? Filho, filha, não sei. Filha, né, sozinha. É o processo do luto. Você perdeu o pai, a mãe, devolveu para Deus, bonito que você falou aí. Vai um tempo, né? A gente tem que se refugiar na oração, sobretudo nesses momentos, sabe, gente? A gente precisa aprender a se refugiar em Deus mesmo. Porque só Deus para nos consolar de uma perda de algo tão basilar, tão fundamental como uma mãe e um pai, né? Então, filha, se refugia na oração, visite o Santíssimo Sacramento, procure cultivar também boas amizades, ou estar com quem você ama, com seus familiares, e tenha paciência com você, né? Dê tempo ao tempo, aos pouquinhos, Deus vai serenizando essa dor. Não vai passar, a perda de um pai, de uma mãe, é algo que nada preenche, mas aos pouquinhos o Senhor vai serenizando isso aí, tá bom? Deus abençoe. Samuca, mais uma vez, vou deixar para você ler agora pelo WhatsApp. Boa noite, Padre Adriano. Não quero ser identificada. Sou iniciante na religião católica. Venho de religião protestante. Minha dificuldade é falar demais. Falo mal do semelhante, falo de mim mesma, coisas que deveria ficar só comigo e depois me sinto culpada, pensando se sou digna de participar da Eucaristia sem me confessar. Pelo tanto que falo, penso que eu deveria me confessar todos os dias. O que o senhor pode me dizer a esse respeito? Olha, filha, eu acho que é bonito o fato de você reconhecer, né, que tem essa dificuldade. Você tem que combater
esse vício. E como se combate um vício? Com uma virtude. Faça o propósito pessoal. Todas as vezes que você quiser falar algo bom, mal de alguém, fale algo bom. Se você for falar mal daquela pessoa, aquela minha cunhada é muito chata. Antes disso, fale, nossa, ela tem um cabelo bonito, nossa, eu gosto do jeito que ela trata os seus filhos, ela é uma boa mãe. Substitua o mau juízo pelo bom juízo. E quando você não conseguir fazer isso, pratique o silêncio. Vá se esforçando. Se hoje você falou mal de 5 pessoas, amanhã de 4, depois de amanhã de 3, já é um progresso. O ideal é eu chegar e não falar mal de ninguém. Mas vá combatendo o vício com a implementação da virtude. Nos ensinam os padres da igreja do período patrístico, né? Que a gente, e também os padres do deserto, a gente combate o vício com a virtude. Eu combato a preguiça com a diligência, fazendo coisas boas. Eu combato a gula com o jejum. Eu combato a impureza com atos de pureza, com purificação espiritual, com o sacramento da confissão. Claro, e confesse regularmente, óbvio, mas também não fique numa neura, né? Você vai vencer isso aos poucos. Às vezes a gente cresceu em ambientes nos quais as pessoas falavam muito mal e a gente acabou criando esse costume, né? O que está errado, a gente tem que combater para de fato, né, fazer a vontade de Deus e falar bem de todos, pensar bem de todos e querer bem a todos, né? A Áurea Barbosa está aqui com a gente, a Ângela Cristina também pelo Instagram. A Isa dizendo, padre, como eu faço para me livrar dos escrúpulos? Eu sempre deixo de comungar por me sentir impura, mesmo tendo confessado semana passada. Olha, os escrúpulos, eles também são um excesso perigoso, sabe? É perigoso o laxismo, mas é perigoso o escrúpulo, porque por trás do escrúpulo tem orgulho, né? Um orgulho, uma vaidade. Então, se você tem que fazer a equação racional, eu confessei, não tenho pecado mortal, eu vou comungar. Mesmo se você não esteja sentindo vontade de fazer, né? Tá bom? Estamos na hora, produtora? Está na hora? Ah, que pena. Mas de qualquer forma, quero abraçar aqui a Maria Cristina Malaquias, o Cristiano, a Hilda Libor, também a Maria Denise e a Juliana Mesquita e a Nana Carvalho, a Carla Brunes, o Brunes, muita gente conosco. Mas enfim, é isso. Vou dar a bênção final agora. E ó, saindo daqui já vai para o youtube.com/Padre Adriano Zandoná para a live de hoje, Diante do Santíssimo. Vai ser muito especial. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Até terça que vem. Viva Nossa Senhora! Viva! Ela é a nossa rainha, sim ou não? Fiz questão de oferecer essa música para minha irmã de comunidade, a Bruna, cantar. E eu agora sou a participação com ela. Única rainha, tributa a Nossa Senhora, filha, de todo o coração. Santíssima Mãe, me consagro a Ti. Tu és o meu refúgio em meio à tempestade. Ó doce Maria, acalma meu coração, acalma meu coração, acalma meu coração. Ó mãe, acalma meu coração. Ó mãe, advogada minha, única rainha do meu pobre coração. Minha mãe mestra, sou todo teu, te consagro minha vida e o meu coração. Ó mãe, e o meu coração. Ó mãe, No final de tudo, o coração imaculado de Maria triunfará. E é lá que a gente se esconde, no coração da nossa mãe. Canta isso, força. Santíssima Mãe, me consagro a Ti. Santíssima Mãe, me consagro a Ti.
tempestade. Ó doce Maria, acalma meu coração, acalma meu coração, acalma meu coração. Oh mãe, acalma meu coração. Oh mãe, advogada minha, única rainha do meu pobre coração. Minha mãe mestra, sou todo teu, te consagro minha vida e o meu coração. Oh mãe, e o meu coração. Oh mãe, advogada minha, única rainha do meu pobre coração. Minha mãe e mestra, sou todo teu, te consagro minha vida e o meu coração. Oh mãe, e o meu coração. Oh mãe, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Uma salva de palmas a Nossa Senhora. Ela é a nossa mãe e mestre. Ela cuida de nós.